Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. 8. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. 9. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. 10. Mas os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. 11. Então, Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes, fizeram com ele tudo, quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. 13. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. 14. E, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: 15. Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas, na água. 16. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. 17. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. 18. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e, desde aquela hora, ficou o menino curado. 19. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. 20. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. 23. E estes o matarão, mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Então, os discípulos se entristeceram grandemente. 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? 25. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo, dos seus filhos ou dos estranhos? 26. Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 18, 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. 5. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. 9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. 12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou. 13. E,
se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. 14. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereçam só destes pequeninos. 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai argu-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste ao teu irmão. 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. 17. E, se ele não os atender, diz-o à igreja, e, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. 19. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. 20. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. 21. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, e eu lhe perdoe? Até as 7 vezes. 22. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. 24. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo, quanto possuía e que a dívida fosse paga. 26. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e, agarrando, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. 29. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. 30. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo, e acontecera. 32. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Ser malvado, perdoe-te aquela dívida toda porque me suplicaste. 33. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. 34. E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 19, 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. 2. Seguiram-no muitas multidões, e curou-as ali. 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? 4. Então, respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? 5. E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. 7. Replicaram-lhe: Porque mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar? 8. Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o princípio. 9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. 10. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. 11. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. 12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus.
Quem é apto para o admitir, admita. 13. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças, para que eles impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. 14. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. 15. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom, para alcançar a vida eterna? 17. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. 18. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 20. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda. 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois, vem e segue-me. 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. 23. Então, disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. 27. Então, lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? 28. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes, mas herdará a vida eterna. 30. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos, primeiros. Mateus 21. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. 2. E, tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. 3. Saindo pela terceira hora, viu, na praça, outros que estavam desocupados. 4. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. 5. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. 6. E, saindo por volta da hora 11ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? 7. Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então, lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. 9. Vindos da hora 11ª, recebeu cada um deles um denário. 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. 11. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. 12. Dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. 13. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário. 14. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. 15. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, em caminho, lhes disse: 18. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. 19.
e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas, ao terceiro dia, ressurgirá. 20. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e, adorando, pediu-lhe um favor. 21. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que, no teu reino, estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. 22. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. 23. Então, lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. 24. Ora, ouvindo isto os 10, indignaram-se contra os 2 irmãos. 25. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. 26. Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. 30. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. 31. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. 32. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? 33. Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. 34. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: 2. Ide à aldeia que aí está diante de vós e logo achareis presa uma jumenta e, com ela, um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. 3. E, se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. E logo os enviará. 4. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. 5. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. 6. Um dos discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. 9. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. 10. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? 11. E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 13. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. 14. Vieram a ele, no templo, cegos e coxos, e ele os curou. 15. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe. 16. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. 17. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. 19. E, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. 20. Vendo isto os discípulos, admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. 21. Jesus,
porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. 22 E tudo, quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. 23 Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? 24 E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta, se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. 25 Onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos, do céu, ele nos dirá, então, por que não acreditastes nele? 26 E, se dissermos, dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. 27 Então, responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. 28 E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. 29 Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. 30 Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. 31 Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. 32 Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. 33 Atentai em outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois, se ausentou do país. 34 Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. 35 E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. 36 Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. 37 E, por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. 38 Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. 39 E, agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. 40 Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? 41 Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. 42 Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. 43 Portanto, vos digo, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue ao povo que lhe produza os respectivos frutos. 44 Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. 45 Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. 46 E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Mateus 22 De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: 2 O reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho. 3 Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. 4 Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. 5 Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. 6 E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. 7 O rei ficou irado e, enviando as suas tropas,
exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. 8. Então, disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. 9. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. 10. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. 12. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. 13. Então, ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. 14. Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos. 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. 16. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? 18. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? 19. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. 20. E ele lhes perguntou, de quem é esta efígie em inscrição? 21. Responderam, de César. Então, lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. 22. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, lhe perguntaram. 24. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. 25. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. 26. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. 27. Depois de todos eles, morreu também a mulher. 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. 29. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. 30. Porque, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou. 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. 33. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? 37. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 38. Este é o grande primeiro mandamento. 39. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. 42. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi. 43. Replicou-lhes Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo. 44. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho. 46. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe pergunta. S. Mateus 23, 1. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. 2. Na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. 3. Fazei e guardai, pois, tudo, quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras,
porque dizem e não fazem. 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. 7. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. 10. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. 11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para justificar, fazeis longas orações, por isso, sofrereis juízo muito mais severo. 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. 17. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? 18. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar fica obrigado pelo que jurou. 19. Cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? 20. Portanto, quem jurar pelo altar jura por ele por todo o que sobre ele está. 21. Quem jurar pelo santuário jura por ele por aquele que nele habita. 22. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. 24. Guias cegos, iguais ao mosquito e engolis o camelo. 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas, por dentro, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. 30. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. 31. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. 33. Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas,
e vós não o quisestes. 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. 39. Declaro-vos, pois, que, desde agora, já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 24, 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. 2. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. 6. E, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8. Porém tudo isto é o princípio das dores. 9. Então, sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, em Lentenda, 16, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. 17, quem estiver sobre o irado não desça a tirar de casa alguma coisa. 18, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. 25. Vede que vou-lo tenho predito. 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. 27. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. 38.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, 39, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, 40. Então, dois estarão no campo, um será tomado, e deixado o outro. 41. Duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada, e deixada a outra. 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dias vem o vosso Senhor. 43. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. 47. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. 48. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, 49, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, 50, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, 51, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 1. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 2. 5 dentre elas eram nécias, e 5, prudentes. 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. 5. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo. Saia ao seu encontro. 7. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. 8. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. 9. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o. 10. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. 11. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. 12. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. 15. A um deu 5 talentos, a outro, 2 e a outro, 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e, então, partiu. 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. 17. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. 18. Mas o que receberam, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor